Legal, hoje é dia 8 de setembro de 2015, está começando mais uma edição do Podcast Mão, o Podcast Mão número 23. Aliás, um abraço pro pessoal que estava pedindo o Podcast Mão, perguntando quando que ia sair, o Danilo Braga 09, quando vocês vão gravar, vocês entendem muito, Marlon SCCP, sou ouvinte fiel, quero saber quando vai sair mais um Podcast Mão, o pessoal já está pedindo a gravação. E normalmente, como a gente sempre fala, todas as terças e sextas, mas dependendo do dia da semana, do jogo do Corinthians, e uma das vantagens do Podcast Mão é justamente essa, a gente pode gravar em outros dias, mais edições, mais que 2 vezes por semana, mas normalmente às terças e sextas, e este é o Podcast Mão número 23, sempre com a sua participação e com a participação dos companheiros do Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite, vai Corinthians. Teleco que estava no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, na partida contra o arquirrival, jogão, como escreveu Vitor Guedes no blog, talvez um dos jogos mais inesquecíveis entre Corinthians e Palmeiras dos últimos tempos, né, Vitão? É isso mesmo, Belo. Ouvintes, lembrou o jogo do Adãozinho, lembrou o que eu ouvi falar e o que eu ouvi de VT, já que eu não era nascido em 71, né? O Corinthians ganhou de 4-3 aquela vez e hoje... E domingo foi um 3-3 com cara de 4-3 Corinthians, já que a festa da Fiel no pós-jogo mostrou que teve um gostinho de vitória para os corintianos, né? Até os jogadores do Corinthians, o Walter postou isso na conta dele no Instagram, saíram cantando, comemorando, foi um empate, mas como disse o Vitão, com gosto de vitória para o Corinthians, né, Vessone? Tudo bem contigo, Rodrigo? Tudo bem, um grande abraço a todos. De uma maneira ou de outra foi, não tem jeito, principalmente porque o Corinthians saiu atrás do placar 3 vezes, então assim, você sair 3 vezes atrás do placar e mesmo assim não perder, é muita coisa. Uma coisa é você sair, tomar 1-0, empatar 1-1, até o 2-2, também toma 3-2 e ainda empatar de novo. Acho que esse foi o alívio dos jogadores, enfim, o sentimento do torcedor também. E dos jogadores do Corinthians, que eles sabem que na verdade tinham 3 jogos muito complicados, Fluminense, Palmeiras e Grêmio, e por 2 deles o time fez 4 de 6 pontos, o que já é um bom aproveitamento. Agora o jogo contra o Grêmio na quarta-feira em casa, para o Corinthians tentar marcar esses 7 pontos que o Tite estava esperando, né? Vai alcançar justamente a marca que o Tite estava esperando de 7 pontos em 3 jogos dificílimos contra Fluminense, Palmeiras e contra o Grêmio quarta-feira. A gente vai falar sobre isso. Tem um jogador do Corinthians que vai completar 300 partidas caso entre em campo nessa quarta-feira na Arena do Timão. Deixa eu mandar um abraço rápido aqui pro pessoal que está seguindo a gente no @podcasttimão no Twitter. Luiz Fernando Martins, Robert Lemes, Raíza Barreto, Henrique Serafim, Bielsa, Enio Neves, Carlos Ferreira Júnior, Juan Felipe, Luiz Carlos, Rafaela Mercedes, William Roberto, Danilo Soares, Eric Flauzino, Fernanda Matos, Vitor Andrade, Sérgio Paes Júnior, Rafael Emídio, Rodrigo Senato, Itz Gabs, Maria Carolina Zarma, Hamilton, Tine SCCB, Fabrício Muniz, Vitor Diniz, Vinícius Sena. Nossa, tem gente pra caramba. Você vai falar os outros 580 ou não? Não, tô falando dos últimos. Josiane Carla, Ana Paula Minerato. Isso aí foi convite do Vitão, hein? Uma das musas do Timão, Ana Paula Minerato, seguindo o Podcast Timão. Pode indicar a gente também pros seguidores dela, mas um abraço. Falei só alguns, viu, Teleco? Porque senão acaba o programa, a gente já tá... ainda bem com muitos seguidores no Podcast Mão, mas cabe mais, indica a gente pro pessoal seguir e assim fica sabendo quando sai um novo programa. Teleco, você foi a pé pro estádio, é isso? Sim, ontem eu fui, foi uma experiência bem diferente. Fazia tempo que eu não ia na torcida visitante, especialmente com essa história dos 5%. Aí eu passei lá no meio da Mancha Verde para pegar o meu ingresso na porta do estádio do Rivale. E olha, eu me senti sitiado, me senti um cigano dentro da Alemanha nazista, cara. Era camisa verde pra tudo quanto é lado, me deixou até mal.
Aí eu fui andando em barreira atrás de barreira, policial, cachorro, cavalo, tropa de choque. Até que eu cheguei no lugar que tinha umas camisetas do Corinthians ali e eu me senti entrando na Suíça. E quantos torcedores Como do Corinthians, vestido, mais ou menos, estavam dentro do estádio? E a pergunta do Vitão, como é que você estava vestido? Eu tava paisando, a camisa preta. E quantos torcedores do Corinthians tinham lá, Tele? Não tenho certeza, mas eu colocaria entre 1.100, 1.500. Mas normalmente são 1.200, 1.300. Uma pergunta que muita gente está fazendo, foi divulgada uma foto, aliás, várias fotos na internet de torcedores do Corinthians sem visão nenhuma do gramado. Aqui a gente fala a verdade, é imparcial quando dá e tentando manter, né, a credibilidade jornalística do negócio, apesar de a gente falar só do Corinthians, mas vamos falar a verdade, Teleco. Dava pra ver, não dava pra ver. No estádio do Palmeiras o setor visitante é muito ruim, é pouco ruim, é bom, é ótimo, é confortável. Fala o que você sentiu de verdade nesse setor visitante do estádio do Palmeiras. Olha, eu entrei bem, realmente não dá pra entender gastarem... Pra quem gastou 700 milhões reformando o estádio, não dá pra ver isso dentro do estádio. Mas é confortável, tem uma boa área que dá pra ver bem, sim, e tem uma área que você não vê nada, realmente... Você só vê um pedacinho do campo. Agora, não sei se dentro daquele tanto de ingressos que eles vendem, alguém precisa sentar ali. Da onde eu estava sentado, eu vi bem o jogo. Tinha torcedor naquele espaço onde você falou que não vê o campo? Eu realmente não consegui ver daquele lado lá, não. Eu não vi... Não é que eu não vi se tinha se tinha gente que não conseguia ver. Onde eu estava longe daquele pedaço. Onde eu estava, eu vi bem. E na verdade é um estádio que, na verdade, até os próprios torcedores do Palmeiras reclamam, porque quem construiu, no caso da W Torre, não pensou nos adversários. E aí, como a entrada na Rua Padre Tomás, atrás do estádio, tem que ser a única entrada para a torcida visitante, para a polícia conseguir controlar direito o acesso, na verdade o setor visitante é um setor até muito privilegiado. É um setor perto do campo. Normalmente, setor visitante, você joga a torcida visitante lá em cima, bem longe do gramado. Não, pelo contrário, a torcida visitante no estádio do Palmeiras fica muito perto do campo. Por incrível que pareça, fica mais perto do que as próprias organizadas do clube do Palmeiras, porque tem toda aquela ferradura atrás que separa o gramado do... eles chamam de anfiteatro, de onde ficam as arquibancadas das organizadas do Palmeiras. Então é uma reclamação do próprio torcedor do Palmeiras nesse sentido. O visitante é meio privilegiado lá por ficar tão perto do gramado e com acesso muito bom, em termos até de não só de visão do jogo, mas de estar perto mesmo, e do seu grito ecoar o tempo inteiro, enfim... de estar muito perto do campo. Então, Vessone, eu achei isso aí, é verdade mesmo. Tem um estacionamento do lado da entrada de visitantes, pra quem quer parar ali, e você senta melhor do que o próprio pessoal do Palmeiras lá, porque eles ficam bem atrás do gol, né? Não pode eu fiz essa pergunta pra você, Teleco, porque eu já fiz muitos jogos lá do gramado, né? Como eu sou repórter de rádio, eu fico dentro do campo e você acaba tendo uma visão privilegiada de todos os setores, né? Eu dei a volta nos primeiros jogos que eu fiz depois da reforma pra ver exatamente isso, a diferença entre os setores das arquibancadas. E eu concordo com o Vessone, o setor da torcida visitante lá, pra mim, pelo menos na minha opinião, a minha visão de dentro do gramado pra cima, é que é muito perto e é uma visão muito boa do estádio. Eu acho que o torcedor que publicou aquela imagem fez meio de sacanagem, assim, pra falar que o estádio é ruim, sabe, aquele negócio de clubismo, de adversário, tá, pra falar mal do estádio do Palmeiras, porque normalmente eles vendem menos ingressos e o torcedor não fica perto daquela separação que atrapalha a visão do campo. O torcedor fica mais pro meio do setor visitante e acaba tendo uma visão muito boa do gramado, pelo menos em todos os jogos que eu fiz lá, não só do Corinthians, já trabalhei em jogos do Palmeiras contra outros adversários, e sempre o setor visitante é até privilegiado demais, uma reclamação da torcida do Palmeiras. Gente, aí eu não sei dizer, viu? A questão é, o Paulo Nobre é um dos defensores, espero que ele não consiga êxito, da aberração da torcida única. E o Vessone matou a charada. A questão não é violência, a questão é comercial. O estádio do Palmeiras não foi feito pensando na torcida adversária, foi feito, a W Torre pensou em show, enfim. E como não dá para você isolar apenas o lugar da torcida adversária, de 5%. Para ter divisão de torcida e o pessoal de cima não jogar coisa embaixo e não ter problema,
tem que isolar muito mais lugar do que o necessário para os 5%. E aí entra no que o Belo falou. Aquela parte colada na grade que não dá para ver fica vazia, justamente que é para poder separar as torcidas. Então não foi pensado nisso, né? O estádio do Corinthians ainda foi pensado nisso na questão quando é um jogo menor, quando não é Santos, São Paulo, Palmeiras, o Flamengo, um time menor que não vai lotar o estádio, dá para você puxar ali pro lado um pouquinho mais, um pouquinho menos para ganhar algumas cadeiras. O do Palmeiras, do jeito que é a entrada, não tem como, né? Então perde sempre aqueles 5%, independentemente do adversário. E aí eles querem acabar com a solução de acabar com a torcida adversária para vender mais cadeira, que é uma questão comercial. Então, Vitão, mas lá na Arena Corinthians você tem aquela divisão de policarbonato, né? Então é uma coisa que não tem lá no Palmeiras. Eu acho que aí sim você tem aquela grade, né? E você ainda, além da grade, você põe um tapume. Acho que não precisa ter isso, né? Se tivesse um negócio que nem aquele policarbonato, eu acho que ia ficar bem melhor. A diferença, Teleco, é que no estado do Corinthians, setor sul, atrás do gol, onde fica a torcida adversária, como no setor norte também onde fica Gaviões, Pavilhão 9, Estopinha, etc., não tem andar superior. Então, assim, você divide com policarbonato ali com vidro, resolve o problema. Na questão do Palmeiras, ali onde fica a torcida visitante, você tem que deixar a parte de cima aberta também, né? Porque o estádio tem uma espécie de anel ali, tem os camarotes também que dão a volta ali. Então tem que deixar a parte inteira, não tem, o vidro só não resolve, né? Como o Morumbi antigamente se jogava coisa de cima e embaixo, então teve que separar as torcidas por anel, o mesmo caso. E até por isso que deu toda aquela confusão ano passado, que eles tentaram arrumar uma regra lá de não ter visitante para ele poder vender essas cadeiras a mais, né? E deu toda aquela confusão com o GOB, com as torcidas. O Paulo Nobre construiu o estádio, ou reformou o estádio pensando em não ter torcida adversária. E ele devia ter muita certeza que ele ia conseguir, porque para gastar um dinheiro que ele gastou, para fazer um estádio como ele fez, do jeito que tá a Arena do Palmeiras, ou seja, tá de uma forma que não não cabe uma torcida adversária. A torcida adversária parece que é colocada num canto qualquer do estádio, né? Daí você tem que fazer uma série de adaptações. O Paulo Nobre, quando reformou, devia ter uma certeza, deve ter chegado alguém para ele e falado assim: Paulo, vou conseguir uma lei no Ministério para vetar a proibição, para vetar a presença de torcida adversária. Alguém deve ter dado muita certeza para ele que ele ia conseguir isso, e acabou sendo uma derrota muito grande, porque em todo jogo tem torcida adversária, e como disse o Vitor Guedes, ele perde muito dinheiro com isso, porque tem que isolar não só a parte onde a torcida adversária acaba chegando, mas também a parte de cima. Espero que ele não ganhe, né? Porque o futebol uma torcida só é o fim do futebol. Isso vale no caso do Corinthians, como você disse, Vitão, além de num jogo menor a torcida poder ser realocada um pouquinho mais pro lado, também há a possibilidade, o Vessone sabe bem disso, de colocar a torcida adversária no setor oeste. Entrou um navio aí. Acho que tá alguém chegando de Santos nessa conversa aqui sobre o Corinthians. Mas dá pra colocar a torcida adversária também no setor oeste superior, como já aconteceu em jogos contra Mirassol, equipes que levam menos de 50, 100 torcedores no Campeonato Paulista, né, Vessone? Mas isso daí aconteceu, Belo, na verdade, porque o oeste superior estava fechado. Então não tinha ninguém lá em cima. Você percebia que ia ter 100 torcedores, 50, e você não precisava perder 1000 lugares ali na Sul. Então você jogava contra o Criciúma, por exemplo, na última rodada do Brasileiro, o torcedor do Criciúma devia ter uns 40, 50 pessoas, e eles ficaram lá no Oeste porque estava fechado aquele setor. Agora, com o setor reaberto, com ingresso de R$120 lá em cima, eu acho que dificilmente o Corinthians vai voltar a fazer isso, a não ser que for um jogo que tiver certeza que vai ter 5 pessoas, 20 pessoas, e aí você vai perder ali um pouquinho de cadeira, e é melhor você ter mais 1000 pessoas na Sul do que e perder, tipo, sei lá, 200, 300 na Oeste. Mas se não for isso, vai ser muito difícil alguém de novo subir, eu acho, pro Oeste, principalmente por esse fator que eu tô dizendo. Agora cobra-se 120 pau lá em cima, agora tá enchendo ali em cima, né? Não é nem o último preço é o Oeste inferior lá embaixo, 180, então já tem bastante gente comprando lá em cima agora com essa mudança, então eu acho difícil isso acontecer. Por exemplo, o jogo do Joinville,
que é no domingo, já tá esgotado todo sul, norte, leste inferior, leste superior, e já tá terminando agora o oeste superior. Então, não tem muito jeito. É muito difícil que isso aconteça. A torcida do Joinville vai ficar lá no visitante. Eu duvido que o Corinthians vai deixar de vender os ingressos de 120 lá em cima. E Vessone, pode completar também falando do que aconteceu, pra gente parar de falar um pouquinho do Palmeiras, já que o programa é sobre o Corinthians. O que aconteceu só com o Paulo Nobre, o presidente do Palmeiras, que tentou entrar num camarote lá, parece que tinha muito corintiano. O que aconteceu exatamente? Na verdade não era nem uma quantidade grande, mas era um torcedor corajoso, diga-se de passagem, e ele estava convidado no camarote da Allianz, do patrocinador, do dono do name rights do estádio. E aí foi convidado, ele foi, e aí ele era daqueles folgados, tirador de sarro, enfim, e o camarote do Paulo Nobre era do lado, era o bem encostado mesmo, parede com parede. E aí foi complicado, porque ele foi irritando o pessoal do camarote do Palmeiras, foi irritando o Paulo Nobre a cada gol do Corinthians, ele fazia careta, ele tirava sarro, fazia imagens, pelo que os caras contam, de chorando na hora dos gols do Corinthians, enfim. E aí o sangue foi subindo e o Paulo Nobre tentou entrar nesse camarote para ir falar com ele, etc, tal. Não conseguiu, porque os seguranças não deixaram ali, porque ali uma área, queira ou não queira, uma área privada ali de um camarote. E aí ele ficou irritado, etc, e desceu assistir o segundo tempo do vestiário, que é muito inusitado, mas acho que isso é um pouco do ônus do Palmeiras de ter esse parceiro, e na verdade um estádio na qual ele precisa de muita coisa, precisa de autorização, como se tiver show ele não pode jogar, enfim, acho que faz muito parte disso. Eu queria dar um pitaco numa coisa nisso aí, Vessone, rapidinho. Só um pitaco, gente ignorante, folgada, tem em todos os times, não vou entrar no mérito. O que chama atenção nesse episódio, sendo uma pessoa, como falou Vessone, eu tinha lido que era algumas pessoas, mas é o fato do presidente do Palmeiras não conseguir entrar no camarote dentro do campo do Palmeiras. É isso que eu achei, como o Vessone disse, são os relatos, né? Imagina, tudo bem que a WTO construiu, que tem show, mas os seguranças barram o Paulo Nobre lá. Realmente, essa notícia que me surpreendeu, assim, não rola a carteirada do presidente no campo do Palmeiras? Essa história só que eu achei curiosa. Chegou, né? É isso que chegou, até onde os relatos... Não tô duvidando, não. Eu só achei bizarro. Eu também acho. Mas isso pode acontecer também no estádio do Corinthians, né? Porque o Corinthians... Em qualquer lugar do mundo vai achar estranho. Não, mas o Corinthians vendeu o camarote e vai vender muito mais, e esses camarotes são corporativos. Pro torcedor que tá ouvindo a gente entender, não são torcedores do Corinthians que compram os camarotes. Como é que funciona? A Coca-Cola, a Pepsi-Cola, o Guaraná Dolly, seja lá o que, compra o camarote e leva o funcionário do mês, o melhor vendedor, o melhor gerente de vendas. É como se fosse uma promoção interna dentro da empresa. Como sempre aconteceu no Morumbi, quando tinha clássico, não tinha só São Paulino. Só que daí pode ir o torcedor do time adversário. Presidente de São Paulo no Morumbi. Bem, mas o presidente de São Paulo também nunca foi lá tentar tirar o cara na pancada, né? Será que o presidente do Corinthians vai poder entrar no camarote da Coca-Cola pra reclamar de alguma coisa? Se a Coca-Cola... Mas eu imagino o Andrés, não o Roberto Andrade, que é mais calmo, mas o Andrés Sanches, aquele jeito dele, Ronivon, assim, aquele jeito bonitinho, bonitão, o super educado, calmo, a fleuma, Andrés chegando pro segurança, por obséquio, senhor, eu gostaria de entrar, trocar uma ideia com esse cidadão que ele não está sendo respeitoso com as instituições esporte públicas. Eu não consigo imaginar essa cena. Se vocês conseguem, tudo bem. Então, desculpa te interromper, Vitão, mas lembra aquele jogo que teve com a Ponte Preta, que tinha os dirigentes da Ponte e estavam cuspindo nos torcedores do Corinthians? Eu não lembro desse episódio. Teve um cara, não digo dirigente... Então, um dos dirigentes, ele tava brigando e cuspindo nos torcedores do Corinthians naquela semifinal do Paulista. Semifinal não, quartas. Eu concordo com o Vitor que é difícil o presidente do Palmeiras ser barrado dentro do estádio do Palmeiras. Normalmente, e ainda mais o Vitão usou o exemplo do Andrés Sanches, né, que é uma pessoa muito educada, muito calma, né, e vai dar uma carteirada e vai acabar entrando. Mas acho que legalmente se trata de um espaço privado, ainda mais no caso do Palmeiras, que é a empresa que comprou o nome do estádio. Vamos dizer que o Corinthians amanhã venda o nome do estádio para Emirates, e no contrato tem um espaço da Emirates
Emirates, que a Emirates Airlines consiga levar 500 pessoas por jogo. E vai ser um espaço da Emirates, não do Corinthians. Eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem levar um monte de gente para ficar pelada lá durante o jogo, o problema é deles. Eles compraram o espaço, acaba sendo um lugar particular, né? Todo árabe torce pro Corinthians, Marcão. Será? Teve um presidente do Palmeiras chamado Mustafa Contursi. Agora, Vitão, você gostou do Rafael Claus, o árbitro do jogo? Bom, Belo, eu gostei muito da arbitragem do Claus, não errou em nenhum lance grande, nem ele nem os bandeirinhas. Eu não vi falta que corintiano reclamou no terceiro gol do Palmeiras. Não vi falta também que o palmeirense reclamou no terceiro gol do Corinthians. Porra. Eu achei a arbitragem muito boa, ainda mais da pressão que tava, assim. Um lateral aqui, um amarelo a mais, um amarelo a menos. Mas, assim, do nível que é a arbitragem no Brasil e a cobrança que estava sendo, a arbitragem me surpreendeu positivamente. Eu gostei muito. Eu concordo contigo, a pressão que estava em cima do Rafael Claus, eu acho ele um árbitro muito bom, e mesmo os árbitros muito bons, com a pressão dessa, era uma pressão de final de campeonato, o árbitro pode errar. Eu acho que ele errou muito pouco, errou dentro da margem ali segura, e pra mim essas reclamações de falta ali, falta aqui, também acontecem em todo jogo. Puxão dentro da área, tem todo escanteio, se a TV colocar 50 câmeras ali, vai ver pênalti em qualquer jogo. Como eu não sou adepto dessas teorias da conspiração, então achei que todos os gols que aconteceram foram legais, apitáveis, e dou 10 pro árbitro do jogo do Palmeiras. Concordam, Vessone e Teleco? Concordo plenamente. Segue o jogo, gente. Isso é bem difícil dar pra acertar tudo, vai passar uma coisa ou outra, não tem como. Agora, Vessone, você estava falando que se um jogador entrar em campo quarta-feira contra o Grêmio na Arena de Itaquera, vai completar 300 jogos com a camisa do Timão, e não é qualquer coisa, 300 partidas, hein? Quem é esse cara? Vai ser o Danilo. O Danilo que chegou ao Corinthians em 2010, em janeiro de 2010, e já está lá 5 temporadas, vai completar 300 jogos, é provável que ele vá entrar no jogo, enfim, ele está sempre entrando, pouco, muito, mas ele está sempre entrando nos jogos. Então é bem provável que ele complete esses 300 jogos, o que no futebol de hoje é uma marca impressionante, é muito grande mesmo, esses 300 jogos, mas é muito a cara do perfil de um jogador como o Danilo, né, que não é de ficar trocando de clubes. Ele tem quase 15, 20 anos de carreira e ele só jogou em 4 clubes, um no Japão, no Goiás, São Paulo e Corinthians. Então é um grande profissional, para mim, na verdade, acho que é o maior profissional que eu já conheci no futebol, de caráter, de não reclamar de nada, de aceitar a reserva ou a titularidade, de não dar problema nenhum, de não arrumar confusão, de não faltar em treino. É um cara que chega lá e treina pós-jogo como reserva, que ele não tem entrado no jogo, ele vai lá no outro dia normal e treina dentro do campo com juvenis, enfim. É um dos maiores profissionais, acho que na verdade o maior jogador profissional que eu conheci mesmo é o Danilo, por toda essa trajetória dele, tem quase 20 anos de profissão e nunca deu um problema, nunca deu uma confusão na carreira, não se tem notícia dele fora de campo de nada. Então realmente é um grande jogador fora da história no clube, né? E Vitor Guedes, o Danilo, a torcida vai sentir falta do importante, né? Que ele sempre começa as respostas nas entrevistas com o famoso importante. O Danilo, ele é visto dentro do grupo como uma peça positiva, não só pelo que ele faz dentro do campo. Como disse o Vessone, ele é um exemplo para os caras que chegam no Corinthians, não só os jovens formados da base, mas também uma contratação que não sabe muito bem o que é o Corinthians, que não sabe muito bem como funcionam as coisas lá dentro. Vem o Danilo, 2 vezes campeão do mundo, uma vez pelo São Paulo, uma vez pelo Corinthians, com todos esses títulos na carreira, tudo isso que ele tem no currículo, treinando, batendo, correndo, suando. Os diretores do Corinthians já me falaram isso. O Danilo é importante pro grupo, até pelo exemplo que ele dá, porque ele forma o caráter dos outros jogadores do grupo. Exato, e o jogador que subiu agora, o que foi contratado, pensou em dar um chiliquinho porque ficou no banco, foi substituído, viu o Danilo que no banco, nem entrando, não reclamando, enfim, com que moral vai falar alguma coisa, né? E o Danilo é aquela coisa, né? Ele é um cara regular, né? Ele nunca vai ser o craque do time, mas nunca é aquele cara que compromete, e é o cara que eu mais gosto do Danilo, é que ele é o cara do jogo grande, né? Ele é aquele cara que às vezes não precisa, quando tiver um jogo fácil, um 4-0, às vezes não pega na bola, né? Mas num clássico de uma bola, de um gol. Ontem mesmo ele não fez o gol, mas ele entrou ali, faltava 15 minutos, o Corinthians estava perdendo 3-2,
e participou do empate, né? E na minha opinião, ele teria entrado no intervalo, assim, embora o terceiro gol tenha saído do Wagner Love, eu estava cornetando bastante o Wagner Love, achei que estava mal na partida, e eu teria colocado o Danilo antes, até porque eu falei, bom, se o Corinthians empatar vai ser na bola parada, como acabou sendo, né? E o Danilo é mais alto e cabeceia melhor que o Wagner, né? Mas enfim, o Danilo tem sido importante, até calou minha boca, porque na última renovação eu opinei no jornal que eu acho que não era o caso de renovar com o Danilo, por questões diferentes que eu não teria renovado com o Sheik. O Sheik é porque desde do Libertadores não queria mais nada com nada. O Danilo é por questões físicas. Eu achei que não tinha mais condições. Bom, realmente não tem, né? Não tem jogado mais 90 minutos, mas ele me provou que ele consegue ser importante jogando 20 minutos, 15 minutos no treino, que vocês falaram agora, né? Então, por tudo isso, eu reconheço que errei na avaliação. Foi importante a renovação do Danilo, embora eu estivesse certo que ele não teria mais condições de ser titular do time e jogar. Ele me provou que mesmo assim ele tem sido importante para o clube, formando caráter, como disse o Belo. E só um detalhe, o Danilo, 300 jogos pelo clube, 5 títulos, o Brasileiro, a Recopa, o Paulista, a Libertadores e o Mundial. Pode agora estar lutando pelo 6º título, que seria algo incrível da parte dele. E é um jogador que o torcedor corintiano de hoje, assim como o Alessandro, o Jorge Henrique, esses jogadores que ganharam tudo nesses últimos anos, o torcedor não tem muito a noção ainda exata do que foi a passagem de todos eles. Ninguém tem ainda a noção exata. Isso daí, na minha visão, só vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, que vai cair a ficha do que foram esses 3, 4 anos do Corinthians, que ganhou 5 títulos em 3 anos. Esse período, ninguém ainda tem muita noção, jornalistas, torcedores, nem os próprios jogadores, o Fábio Santos, o Alessandro, o Danilo, o Jorge Henrique, ninguém tem muita noção do que foram esses caras e do que eles fizeram. Acho que daqui uns 10, 15 anos, quando todo mundo lembrar do que foi 2011, 12, 13, enfim, é que as pessoas vão ter noção do tamanho da história deles no clube e de quanto grande eles foram no clube. Então acho que falar um pouco agora desses jogadores ou que acabaram de sair ou que ainda estão jogando, não é muito parâmetro, assim, ninguém tem muita noção do que foram esses caras pelo Corinthians. Eu acho que daqui 10, 15 anos, quando a gente for lembrar deles e vir em almanac, ver os jogos, as histórias, os gols, etc., é que a gente vai ter, eu digo a mesma coisa do Elias, por exemplo, o Elias tem 37 ou 38 gols pelo Corinthians. Isso para um volante é assustador, é um número muito alto, o cara tem um volante com quase 40 gols pelo Corinthians. Ele é o volante que é o volante que tem mais gols, é o segundo que tem mais gols na história. Ele só perde. E igual o Chicão, né? Ele só perde pro Birubiru, que você tem 75, só que o Elias tem 150, sei lá, 200 jogos pelo Corinthians, o Birubiru tem quase 500. Mas então, a diferença, assim, né, Belo? O Chicão batia pênalti e falta. E o Birubiru também chegou a jogar de falso ponta direita, falso ponta esquerda, numa época que todos os times jogavam no 4-3-3. E só acrescentando ao Danilo, aproveitando o calor do Vessone, o Danilo como disse, a ideia geral a gente vai ter daqui 10 anos e tal, mas o Danilo é sem asterisco, né? Porque o período dele do São Paulo, no coração da torcida do Corinthians, foi apagado. Não há mamaco lá, ele veio do São Paulo, ele é São Paulino e tal. Agora, já Guerreiro e Sheik, por exemplo, vai ter aquela coisa, a saída, como foi, não sei o quê. O caso de Jorge Henrique também, a saída com o Tite. O Danilo vai ser sem ressalvas, né? Assim, ele, na minha opinião, jogou menos do que os outros dois atacantes. Inclusive, foi fundamental em todas as conquistas, né? Deu o passe de calcanhar pro gol do Sheik na Libertadores, né? No primeiro gol da Libertadores contra o Boca. Participou decisivamente, deu o chute que acabou no gol do Guerreiro contra o Chelsea. Foi importante, mas assim, não tem asterisco. Ninguém vai falar, mas ele é São Paulino, o DNA é São Paulino, passou no Goiás, não sei o quê. Vai falar, vai virar um Basílio, né? O Basílio jogou na Portuguesa, jogou não sei aonde, mas enfim, o Basílio é do Corinthians, né? Pro corintiano. E eu só acho que não precisa de 10 anos não pra entender o período que nós estamos vivendo, viu, Vessone? Eu acho que tá na cara que esse período é história. O que eu acho que talvez você tenha razão em relação a cada jogador, ao papel que cada um teve. Quem vai ser o Zé Maria, quem vai ser o Vladimir, quem vai ser o Sócrates, quem vai ser aquele que só vai lembrar quando der de 1 a 11.
O Teleco, que é nosso historiador, pode concordar comigo, com o Vessone, fazer a média e ficar no meio termo aí. Ah, cara, eu sou fã do Danilo, ele fez 30 gols aí pelo Corinthians. E se você for olhar a lista de gols do Danilo, é tudo gol importante, né? É difícil você ver o Danilo naquele joguinho que tá 8-1 e ele vai lá e faz o 9º, né? O Danilo tá aí quando o time precisa. É isso aí. Agora, tanto que o Luciano, ele fez o primeiro gol importante com o time grande dele aí, de São Paulo, foi contra o São Paulo mesmo. É verdade. Agora, com todos esses elogios que vocês estão fazendo, chega em dezembro, termina o contrato, vocês davam mais um ano pro Danilo? Eu de verdade, assim, eu consigo separar bem as coisas, assim, se a parte emocional, parando pra pensar com a parte emocional, você renova mais um ano pra ele. Ele não vai ser um jogador que não vai te dar problema, é um jogador que só vai agregar, é alguém que vai poder te colaborar no segundo tempo. Ao mesmo tempo, são 5 temporadas no clube, o salário dele não é um dos mais baratos, porque já foram 2 ou 3 renovações. Então você tem que parar pra pensar nisso. Então, assim, de verdade, se o Corinthians resolver não renovar com ele, fazer lá aquela homenagem no final do ano, agradecer ele, como foi feito com o Alessandro, que foi muito legal a despedida do Alessandro, mesmo a do Fábio também, eu acho que eu entenderia, assim, se a diretoria agir com frieza e ser fria e calculista e não renovar com ele, eu acho que também tem que entender, o torcedor tem que entender, eu acho que o próprio Danilo tem que entender, se não me engano ele já tá com 34 a 35 anos, e eu acho que ele também entenderia. Claro, ele faria mais 1 ou 2 anos de contrato e encerra a carreira no Corinthians, o que seria algo sensacional. Mas eu acho que se a diretoria não renovar, sendo fria, calculista, eu acho que eu também entenderia, porque assim foi com o Alessandro, assim ia ser também, foi com o Emerson também, que não dá mais, muito obrigado, a gente agradece por tudo que você fez. Enfim, mas acho que são ciclos normais que se encerram e que eu acho que do Ralf aconteceria a mesma coisa na minha visão. Se 5 anos, eles chegaram juntos até, né? Em janeiro de 2010 o Ralf e o Danilo, e se não me engano foram apresentados até juntos, se eu não tô louco. Em Itu. O Danilo foi apresentado em Itu. E eu lembro que eu era o único repórter de rádio presente naquele momento e me ligaram da Jovem Pan, da Bandeirantes, da Globo, de todas as rádios e falaram assim, fala com o Danilo e manda pra gente, por favor. Então eu fiz uma entrevista única com o Danilo, representando todas as rádios do Brasil, na chegada dele ao Corinthians. Sabe quanto tempo durou a entrevista? 5 minutos. Porque eu fazia uma pergunta de 1 minuto, ele respondia, importante, né? Foi uma das entrevistas mais difíceis da minha carreira, mas realmente eu tô brincando com o Danilo, porque ele é um cara de poucas palavras, mas de muito futebol, né? Sem dúvida um grande caráter, gente que no futebol vai fazer falta, principalmente por esse profissionalismo, coisa que muita molecada não tem. E ele lá aos 35 anos, todos os dias treinando, fazendo sua parte, impressionante, assim, é o maior profissional que eu já conheci no meio do futebol. Agora, Vitão, você falou que errou falando no seu blog, no jornal, que você não teria renovado com o Danilo e você reconhece que foi uma boa ter renovado com o cara. Agora eu vou te colocar na fogueira. Você dá mais 6 meses pra ele em dezembro, no final do contrato? Ou você agora acha que ele teria que parar? Você acertou. Vocês falaram em um ano, acho que não. Mas assim, Corinthians já tá na Libertadores, certo? Temos alguma dúvida se vai ser campeão ou não. Quarta-feira contra o Grêmio, se ganhar, encaminha bem, mas ainda pode perder o título. Agora, a Libertadores para perder tem que ser uma tragédia que tem que mandar todo mundo embora, inclusive o Danilo. Agora, classificando para Libertadores, enfim, eu não sei, não vi a tabela, quando acaba a Libertadores, eu daria 6, 7, 8 meses até o final da Libertadores, pelo menos com ele. Eu acho que merece. Eu também renovaria por 6 meses e depois ver o que acontece, né? Disputa a Libertadores e depois do final da Libertadores, daí ver se libera, se encerra a carreira. Enfim, podia fazer aquele bem bolado, assim, no final, renova automático ou não, se os dois forem anuentes, né? Algo que os dois queiram. Verdade. Eu acho que se reduzir o salário, ele também podia ser o capitão aí do time do Paulista, né? Que ia ter mais revelações e novidades aí. Em termos salariais, não sei se ele concordaria, né? O cara já tem um padrão de vida, não sei. Porque tem time que pagaria o que o Danilo ganha no Corinthians. Eu acho que um Goiás da vida pagaria pro Danilo pra ele ser o cara num campeonato goiano, assim. Eu acho que ele sobraria num campeonato goiano. Então não sei se salário ele aceitaria reduzir, mas tô supondo também. Mas de repente essa ideia do Teleco pode ser uma ideia pra diretoria no final do ano. Mas enfim, chegamos na hora da promoção da camisa oficial de passeio do Corinthians.
Queria mandar um abraço aqui pro Rodrigo Godoy, pro Carlos Medeiros, pro Saulo Segurado, pro Rogério Alves de Jesus, pro Leandro Ferreira, pra Luciana Guimarães, pro Sérgio Soares, pro Paulo Gustavo, pro Irã Amarildo, todo mundo que participou conosco já da promoção desse mês, concorrendo a uma camisa oficial de passeio do Corinthians, uma camisa oficial do Timão, respondendo a seguinte pergunta: no dia 7 de setembro de 1993, Teleco, o que aconteceu de importante para a história do Corinthians? Estreou a resposta que vai ganhar essa camisa de passeio aí. Né? Foi um volante muito importante e que continua aparecendo bastante na televisão. E você tá falando, o pessoal tá dando a resposta em todos os grupos, o pessoal tá sugerindo a resposta na internet da promoção do podcast Timão, Teleco? Eu não posso dizer se eles estão acertando ou não, porque é uma pergunta muito, muito difícil. Mas vamos confiar. Vou dar uma dica, hein? Não foi o Catanossi. Né? Moradei. Moradei, que isso? Não, nem o... Não, agora, porque ele veio da base, né? O William Arão tá em alta agora, hein? Quem diria? Mas vamos mudar de assunto, né? Esse jogador entrou pra história do Corinthians, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, estreou contra o Cruzeiro no dia 7 de setembro de 93. E esse Acho podcast, foi o Hermes, hein? Hermes? Não, só se for do Hermes e Renato, né? Não, o Hermes jogava bola até, o Hermes, hein? Não tá no nível dos citados anteriormente. Mas enfim, você vai concorrer a uma camisa oficial do Corinthians na linha assunto. Você responde o nome desse jogador e no corpo do e-mail você fala por que você quer ganhar essa camisa oficial do podcast Timão. Vai ser entregue pelo Teleco e você ainda vai ganhar um abraço do Teleco depois de receber essa camisa oficial do Corinthians, né não, Teleco? Fechadíssimo, doutor. Combinado, então. Pra finalizar, contra o Grêmio, quarta-feira, Vessone, Corinthians tem desfalque, né? Tem, 5 titulares estão fora, né? O Wendel e o Bruno dificilmente retornam, né? A não ser que aconteça uma surpresa nesta terça-feira, ou mesmo na quarta, no dia do jogo. Rola uma placenta de vaca, tipo na Copa Liga dos Campeões, ali, aquele tratamento de última hora. Não, o pai vavá dos boleiros, não rola nada disso? O Bruno e o Wendel, muito difícil deles irem para o jogo. O Elias está na seleção e o Fagner e o Gil estão suspensos. Então, queira ou não queira, dos 4 zagueiros, dos 4 homens de trás, você perdeu 3 pro jogo, né? Muita coisa, só vai jogar o Felipe, é muita coisa, é um time bem modificado nesse setor defensivo. Se levar em consideração o volante, dos seus 5 titulares, que são os 5 responsáveis pela marcação, pelo setor defensivo, você tá indo sem 4, não é pouca coisa, e é um jogo que o Corinthians, ganhando, ele praticamente tira o Grêmio da briga, porque ele vai abrir 9 pontos. Só que se perder, ele traz o Grêmio para brigar com ele com 3 pontos só de diferença. Então acho que é um divisor de águas pro Corinthians em relação ao Grêmio muito grande. Por isso que eu acho que até assim, no caso do empate, por exemplo, que não seria para quem ganhou 9 de 10 jogos dentro de casa, é óbvio que esse primeiro empate, o torcedor poderia levar pro lado frustrante. Mas você pelo menos manteria o Grêmio 6 pontos atrás, o que não é pouco, né? Você deixar um adversário devendo 2 rodadas para você. Então acho que o Corinthians vai jogar nesse sentido, porque uma derrota certamente traria a diferença para 3 pontos e certamente traria mais um concorrente ao título, não há dúvida nenhuma, mas é óbvio que a vitória resolve, eu acho que até o problema em relação ao Grêmio. Abre 9 pontos, pega o Joinville no domingo, o Grêmio tem um jogo difícil, o Atlético também tem um jogo difícil no final de semana, que é o clássico contra o Cruzeiro, enfim. A vitória realmente deixaria o Corinthians numa situação muito boa, só que a derrota eu acho que complicaria nessa situação de ter mais um concorrente. Por isso que o empate eu não vejo como um resultado tão ruim. Então a escalação hoje seria Cássio, Edilson, Felipe, Edu Dracena, Guilherme Arana, Ralf, Jadson, aí seria Marcial ou Christian, Renato Augusto, Malcom ou Rildo e Wagner Love. Vai ser Rildo e vai ser Christian ou vai ser outros aí? O que vocês acham? Acho que o Marcial vai jogar normalmente. E só acho que aí pode... A única dúvida do time, pra mim, na verdade, é o Rildo ou o Malcom, porque o Malcom não vem bem, o Rildo vem entrando bem. Então, talvez o Tite possa optar por isso, mas acho que sem 5, ele já deve ter pensado no seguinte... acho pouquíssimo provável. Eu vou tirar mais um... Vai manter o Maciel e Malcom, é a cara do Tite. O Corinthians vai entrar em campo pressionado, provavelmente, porque joga às 10 horas. O Avaí já vai ter perdido do Atlético Mineiro. Quer dizer, o Atlético com o Avaí de 4-0.
O Atlético joga 7,5 com o Avaí em casa. A chance do Corinthians entrar apenas 2 pontos do Galo é grande. Mas enfim, eu acredito que o Corinthians leva. Vai ser aquele 2-1. Vai ser um jogo parecido com o que foi o Atlético Mineiro, aquele 1-0, mas um jogo equilibrado. O melhor jogo do Grêmio ultimamente foi fora de casa contra o Atlético. É um time que não sabe também jogar propondo o jogo, como diz os fronhas modernos, que é atacando, né? Eu vi jogar fora com a pressão com o Corinthians, sabe jogar nesse tipo de. Não é um time que treme com o estádio lotado. Você não propõe o jogo, Vitão? Quem propõe jogo é fronha, né? Só que é ZL, né? Mais ataca, mais defende, né? Não tem essas fronhices de finger, center half, 4-1-3-8-18. Você foi de fronha, né? Vai ter um hat-trick no jogo? Que hat-trick. E passe agora que virou assistência. Assistência é coisa de basqueteiro, né? Eu queria ver você numa entrevista do Juan Carlos Osório, técnico do São Paulo, quando ele falasse que o estilo de jogo dele é box-to-box, como ele já falou em uma coletiva. Eu ia perder a classe. Não dá, né? O mundo tá muito fronha, né? O futebol sem frescura, né? Meu lema é futebol sem froice, né? O mundo acabou quando o rebote virou segunda bola, né? Segunda bola, não vou falar o que é segunda bola, porque eu tenho classe. É isso, 2-1 Corinthians. Tá certo. A gente vai esperar esse jogo, como disse o Vessone, se empatar, perde 2 pontos, mas tira 2 pontos de um adversário direto, mas claro que a vitória seria um grande resultado, um resultado maravilhoso nas pretensões do Corinthians ao título do Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente vai estudar o que é um box-to-box, a gente se despede e volta no próximo podcast mão, né não, Vitão? Kisses. Valeu, Vessone. Valeu, um grande abraço a todos. Kisses foi bom. Falou, Teleco. Boa noite a todos. Vai, Corinthians. E lembrando que para você mandar sua resposta é no podcastmão@gmail.com e precisa seguir a gente em uma das redes sociais. Tenta aí Facebook, Twitter ou Instagram.